Olá a todos. Bem-vindos a mais uma Speaker Series. Hoje é sim um dia muito especial, pelo menos para mim, porque tenho a possibilidade de trazer aqui ao Tume para falar com vocês uma grande amiga minha, a Bastos, Inês Bastos, Basta Bastos, nome artístico. Olá a todos, obrigada por estarem aqui e obrigada à Teresa e ao Tume por me terem convidado. E portanto, este é um dia, espero que esta conversa seja inspiradora para vocês, mas primeiro eu gostava de ter aqui uma noção de quem temos à nossa frente e Bastos também vos conhecer. Quem é que daqui gosta de desenhar? Braço no ar. Uau. Muita gente. Que Maravilha. fixe. Quem é que daqui está a pensar ir para artes? Muito bem. Muito bom. Quem é que daqui já está em artes? Ok, boa. E quem é que daqui gosta de tatuagens? É. Ok, Sim, senhora. eu acho que nós temos um bom público. É verdade. Ok. Vou dizer que sim. Então, hoje temos aqui a sorte de ter connosco a Bastos. A Bastos é uma visual artist e ela já vos vai explicar o que é que isto é. Mas nos últimos anos tem-se aprofundado em ser tatuadora profissional, que tatua em Portugal e em muitos outros países, e também pintora. E ela hoje vai partilhar um bocadinho connosco daquilo que foi o seu percurso. E portanto, eu tinha-vos dito que a Bastos é uma amiga minha de longa data, mesmo longa data, ok? Nós conhecemos desde que temos 12 anos. E uma coisa engraçada da Bastos é que ela sempre soube que queria ir para artes, sempre soube que queria ser artista. Mas eu acho que tu não te imaginavas, aos 27, a seres tatuadora, não te imaginavas a seres pintora. Querias ser artista, mas quando tinhas a vossa idade, ela não sabia que seria este especificamente o caminho dela. Portanto, a primeira pergunta que tenho para ti é: o que é que tu querias ser em específico? Qual é que era a tua ideia quando tinhas a idade deles? Eles têm entre 12 a 18 anos. E como é que essa ideia foi evoluindo ao longo do tempo? Ok, então, eu ao início queria ser designer de moda quando tinha 12 anos. Gostava muito de moda e achava que queria desenhar roupas. Quando andávamos na escola juntas, era mais ou menos essa a minha ideia. E quando acabei o 9º ano, decidi ir para a Soares dos Reis, que é o equivalente à António Arroio. Se conhecem a escola António Arroio, no Porto, há a Soares dos Reis. E eu acabei por fazer um ensino secundário num curso artístico especializado, sendo que no 10º ano experimentamos um bocado de tudo, todas as áreas que a escola oferecia, e depois no 11º acabei por optar por ir para design de comunicação, especificamente design gráfico. E a partir daí achava que ia ser designer e a minha vida ia ser isso, e estava-se bem e estava entusiasmada com essa possibilidade, mas enquanto isso tudo estava a acontecer, eu comecei a desenvolver o meu estilo abstrato no secundário. Desenhava bastante e estava muito feliz por poder estar a desenvolver uma coisa que achava que era muito minha, mas não tinha segundas intenções com aquilo. Eu só desenhava porque gostava de desenhar e porque queria muito desenhar. E só uma coisa, disseste que escolheste design gráfico, ou seja, esteve no secundário, experimentou diferentes partes do que é isto do ensino artístico. Porquê é que tu escolheste designer gráfico? Já partilhaste comigo, eu achei um motivo curioso. Então, a verdade é que eu acabei por escolher design não só por me interessar muito pela área, mas por sentir um bocado a pressão social de que ser artista em Portugal nem sempre dá muita independência financeira, ou seja, tipo, é muito raro alguém em arte conseguir ter estabilidade para ser independente um dia, e eu achava que o design gráfico ia ser uma boa junção de tudo. Era uma área criativa em que eu podia desenvolver imensos projetos, mas ao mesmo tempo ia conseguir ter um trabalho das 9 às 5 que me ia permitir pagar a renda ao final do mês. A verdade é que eu hoje em dia não tenho um trabalho das 9 às 5 e consigo pagar a renda ao final do mês. Paga muito bem a renda ao final do mês, é uma artista muito bem sucedida, e já vamos perceber como é que isto aconteceu, de design gráfico para ser tatuadora, para ser pintora. Mas, ou seja, é curioso, né? Tu dizes esta escolha motivada pelo dinheiro, vou para design gráfico porque é dentro das artes, mas talvez pague umas contas ao final do mês. E isto tem a ver com alguma coisa que talvez vocês também sintam em casa, que é esta pressão do mundo à nossa volta para termos de tomar decisões sobre o nosso futuro que sejam mais seguras e que nos dizem
os artistas, pelo menos a minha família, se eu tivesse ido para artes, tinha sido uma escolha que não ia ser fácil. Então eu queria te perguntar, como é que foi a tua experiência de escolheres ir para artes? Como é que a tua família lidou com isso? E como é que tu mesma lidaste com isto, com estes medos que a sociedade nos coloca sobre estes caminhos? A verdade é que quando nós nos conhecemos eu já queria muito ir para artes e eu acho que desde que me conheço que queria ir para artes e acho que foi... Eu assumi só que era o que ia acontecer, não havia uma segunda opção para mim, tipo, e sinto que os meus pais viram isso desde o início também e felizmente deram-me a liberdade de escolher, porque eu sei que nem toda a gente tem essa possibilidade e sei que alguns pais às vezes acabam por, não quero dizer obrigar, mas acabam por tentar encaminhar os filhos para áreas mais seguras, tipo as ciências e a economia e não sei o quê, e eu tive a sorte de poder ter liberdade de escolha. Mas eu própria estava muito assustada. Eu não acho que tenha acabado por ir para design só para ter estabilidade financeira. Eu genuinamente gostava da área de design e ainda gosto e sei que foi o que me trouxe aqui também e a maneira como eu faço arte vem do meu background em design gráfico, mas definitivamente foi uma escolha segura naquela altura. Boa. E, ou seja, eu agora gostava de passar para... Ok, tu estudaste design gráfico, saíste da faculdade... e depois, o que é que te passou de ter estudado designer gráfico para hoje em dia estares a tatuar em Portugal, França, Espanha, Alemanha? Como é que este salto para uma coisa tão diferente aconteceu e como é que foi também tu aprenderes uma arte um bocado diferente? Tem uma técnica muito específica. Como é que é este processo de entrar no mundo das tatuagens? Então, eu quando me licenciei em 2000 e troca o passo, já nem me lembro em que ano é que eu me licenciei, mas mal acabei a faculdade decidi que queria sair do Porto e decidi vir para Lisboa, assim um bocado às cegas, tipo, arranjei um trabalho num café, estive a trabalhar lá durante um ano para pagar a renda e depois ao longo desse tempo em que eu estive no café voltei a desenhar bastante nos tempos livres e voltei a perceber que o que eu estava a fazer, que a minha arte abstrata significava muito para mim, que me dava mesmo muito prazer fazer aquilo. E comecei a partilhar os meus desenhos com os meus amigos e um deles um dia disse-me que eu devia só começar a tatuar e eu na altura já gostava muito de tatuagens, eu quando fiz 18 anos mal de puto fiz uma tatuagem. E esse meu amigo disse-me que se calhar era fixe eu começar a tatuar, mas eu ignorei um bocado o que ele me estava a dizer. Eu fiquei já, pá, honestamente parece-me um trabalho mesmo intenso, tipo, é uma responsabilidade gigante marcar a pele de alguém dessa maneira tão permanente, especialmente estranhos, tipo, eu não estava a tatuar os meus amigos, não é? Os meus clientes são pessoas que eu conheço na hora e que há aquele momento em que eu os tatuo e que partilhamos sobre as nossas vidas e depois eles vão à vida deles e eu vou à minha. Então, depois do café comecei um estágio em design gráfico, detestei, não era nada o que eu estava à espera, porque na faculdade eu sinto que via o design gráfico de uma perspectiva muito artística também, tipo, eu não estava muito preocupada em estabelecer uma função maior naquilo que eu estava a produzir, era uma abordagem muito artística o que eu fazia. E pronto, estava a meio desse estágio e esse meu amigo estava dizendo, ok, começa a tatuar e começou a entrar na cabeça. Ele disse-me, olha, se não quiseres começar a tatuar, eu conheço esta pessoa que é uma tatuadora cá em Lisboa, ela chama-se Charlene, ela é muito fixe. Ela basicamente tem o trabalho pessoal dela, tem os desenhos dela e depois tem catálogos de outros artistas plásticos e ilustradores. Basicamente dá uma comissão do valor da tatuagem pelo desenho do artista, ou seja, isto foi um bocado confuso, desculpem. Ela tem o trabalho dela e tem vários outros trabalhos no portfólio dela. Tipo, ela compra os desenhos de um artista, exato, depois tatua esses desenhos e paga ao artista pelos desenhos que está a tatuar. Faz sentido? Boa. Pronto, e basicamente eu pensei, ok, se calhar vou tentar falar com esta pessoa, vou-lhe mostrar os meus desenhos, vou ver o que é que ela acha e best case scenario, tipo, vai-me comprar alguns desenhos e eu vou conseguir fazer algum dinheiro extra e ver o meu trabalho em pele de outra pessoa sem ter a pressão de ser eu a fazer. Pronto, lá marquei um café com esta pessoa,
eu nunca a tinha conhecido antes e desde esse dia nunca mais a voltei a ver, portanto ela é tipo a fada madrinha da minha Cinderela, juro. Eu nunca mais a vi. E fui ao café com ela, mostrei-lhe os meus desenhos e a primeira coisa que ela me disse foi: eu não te quero comprar nenhum desenho, eu quero que tu aprendas a tatuar. E eu fiquei assim, ok, tipo, esta pessoa estranha agora quer mudar a minha vida assim de repente, tipo, o que é que está a passar? E não sei porquê, acho que foi o facto dela ser-me completamente estranha, não a conhecer mesmo de lado nenhum, que me marcou imenso, o facto dela me estar a impulsionar para começar a tatuar. E pronto, eu no dia a seguir comprei uma maquinazinha, comecei a aprender e foi assim um bocado que aconteceu. Como é que é isto de começares a aprender? Tu começas a tatuar numa pessoa, tipo, pegas na máquina e olha... Não, então, eu falei com uma tatuadora com quem já tinha feito umas tatuagens no passado, que entretanto é uma das minhas melhores amigas. Eu na altura mandei-lhe uma mensagem a perguntar se ela me podia ensinar, como é que as coisas funcionavam, como é que eu podia montar as coisas e depois aplicar à pele, porque aquilo parecia-me tudo muito confuso ao início. E ela concordou, felizmente, e eu fui ao estúdio dela e tatuei. Eu não aconselho isto, atenção, foi um bocado reckless, mas porque normalmente as pessoas passam por mais fases, mas eu tatuei 2 laranjas e uma banana e depois ela disse-me: olha, se quiseres experimentar mesmo a sério, experimenta em ti. E eu tatuei-me a mim, fiz uma tatuagem aqui que por acaso não ficou péssima, mas na altura foi um bocado maluco da minha parte. Porque as pessoas normalmente passam por outras fases, que é tipo tatuarem pele de porco, que é um bocado nojento. Eu sou vegetariana, isso não ia acontecer. E depois tatuam tipo pele falsa, que é basicamente imaginem uma folha, tipo um plano A4, e aquilo é um material um bocado esponjoso. E pronto, há pessoas que treinam nesse material, mas eu passei logo para a pele. E depois os meus amigos queriam todos tatuagens e queriam ser as minhas cobaias e eu estava tipo, oh meu Deus, tipo, agora vou estar aqui a lidar com esta pressão de tatuar os meus amigos e o que é que acontece se eu errar e se ficar uma porcaria. Mas pronto, lá funcionou e pronto, é isso, basicamente. Eu tenho mais perguntas para a Inês, mas antes de fazer as minhas mais perguntas, tenho mais 2. Queria abrir espaço para ter perguntas vossas. Portanto, vamos fazer aquela dinâmica da bola, ok? Portanto, quem tiver a bola pode fazer as perguntas, está bem? Eu espero não mandar este equipamento abaixo. Olha que há muita coisa aqui. Ainda sentes medo de tatuar as pessoas? Que boa pergunta. Honestamente, hoje em dia já não. Tipo, claro que é sempre um risco, não é? Tipo, tatuar alguém e se não ficar muito bem, há sempre o risco de eu errar, não é? Toda a gente erra também. Mas eu sinto que, por já tatuar há algum tempo, eu comecei tipo no final de 2019, portanto já tatuo há alguns anos, e acho que o meu trabalho também é muito sobre trabalhar com o erro. Não quer dizer que eu erre na pele das pessoas, mas quer dizer que eu saberia remendar o meu erro se fosse preciso. Não sei se isto é claro, mas isto para dizer que não me sinto nervosa e adoro tatuar hoje em dia. E é uma partilha ótima que eu tenho com os meus clientes. Eu gosto mesmo muito de cada um deles e acabo sempre por perceber que são pessoas que, se tivessem entrado na minha vida num contexto completamente diferente, poderiam ser minhas amigas próximas, porque somos pessoas sempre muito parecidas. E deixo aqui só uma dica que é, a Bastos faz 2 tipos, não sei se é mais que 2 tipos de tatuagens, mas pelo menos eu que não percebo tatuagens vejo 2 tipos. É uma tatuagem que ela desenhou antes e que depois passa para a pele da pessoa, mas depois há uma que é freehand, que é tipo, é o que saiu no momento. Isso é tipo 90% das minhas tatuagens hoje em dia são os freehands, que são muito fixes, que é tipo, as pessoas chegam à minha beira e dizem-me que querem fazer algo numa zona do corpo e desenhamos no momento, que é incrível e é super espontâneo. Ou seja, se a pessoa tivesse ido no dia a seguir, ou mesmo meia hora a seguir, já seria outra coisa completamente diferente. É incrível, eu adoro. E as pessoas confiam muito em mim, que é insane para mim pensar que as pessoas confiam tanto em mim, mas é um processo muito giro. Alguma vez alguma tatuagem correu mal? Estamos muito focados nos teus erros, Bastos, enquanto tatuagem
É assim, o correr mal é um bocado relativo. Claro que ao início eu fiz tatuagens que hoje em dia, olhando para trás, fica assim, ixi, coitada da pessoa, mas é assim, porque eu também estava a aprender, não é? Tipo, isto foi todo um processo de aprendizagem. Eu acho que só comecei verdadeiramente a saber o que estava a fazer passado tipo 1 ano de tatuar, literalmente. E há sempre margem para aprender, a verdade é essa. As peles são todas diferentes, as pessoas são todas diferentes, as zonas do corpo, tipo a pele que vocês têm na perna é diferente da pele que vocês têm no tronco e é diferente da pele que têm no braço. Portanto, há sempre margem para melhorar e para errar também. Não, última pergunta mesmo, daquele jovem ali. Pergunta, tens um estúdio ou tatuas em casa? Então, eu tenho um estúdio em casa, respondendo à tua pergunta. Eu quando comecei a tatuar, eu estava num estúdio, mas passado 1 ano mudei de casa e fui para uma casa com um quarto extra. E honestamente eu gosto muito de tatuar em casa, tipo, é um ambiente muito mais confortável para mim. Eu tenho ADHD, então para mim era um bocado overstimulating demais estar tipo, num estúdio em que as pessoas à minha volta estavam a tatuar também, depois estavam os clientes deles, estavam os meus clientes e era muita agitação. E quando viajas, como é que fazes? Quando vais a outro país? Quando viajo vou para estúdios, mas eu tento sempre ir para estúdios mais sossegadinhos. E hoje em dia, como já repito muitos sítios, vou sempre para os mesmos estúdios. Eu tento sempre ir para estúdios privados em que há tipo só 2 marquesas ou 3 e normalmente consigo estar mais sossegadinha no meu canto. Eu agora vou voltar a fazer uma pergunta, mas depois passo para vocês, porque já percebi que há muitas questões aí para fazerem à Bastos. Então, a Bastos quando começou a querer tatuar, ela tinha a sua página de Instagram, mas com poucos... Tinha uns amigos na página, mais algumas pessoas, já mostravas alguns desenhos teus, acho eu. Mas ninguém conhecia a Bastos como tatuadora, não é? E hoje em dia ela tem um perfil com quase 19 mil seguidores e tem a sua marca, a Bastos é conhecida por muitas pessoas. Então, a pergunta que tenho para ti é: como é que tu conseguiste este processo de ninguém te conhecia como tatuadora, estavas a começar, para tu seres alguém que, como tatuadora e como pintora, que ainda não falamos da tua arte enquanto pintora, te conhece, te chama, te procura? Honestamente foi durante o Covid. Eu acho que tive... Pronto, o Covid foi uma altura muito específica, eu acho, para toda a gente. E nessa altura eu tive de parar de tatuar, na realidade. Eu tinha começado a tatuar tipo em dezembro de 2019 e depois em março, quando bateu mesmo a sério o Covid, tive de parar. Então eu acho que aproveitei todo o tempo livre que tinha para me dedicar mesmo a sério a produzir, a tipo, desenhar imenso, a pintar, a fazer prints, tipo, gravura, e a postar. E eu acho que a minha plataforma foi crescendo um bocado nessa altura porque as pessoas também estavam mais agarradas às redes sociais, acho eu, estávamos todos com mais tempo livre e acho que o boom da minha página e da minha marca aconteceu bastante no Covid. E hoje em dia o Instagram é específico, eu não sei, e às vezes irrita-me um bocado que a minha carreira esteja um bocado dependente da minha presença nas redes sociais. Mas sim, mas eu diria que foi durante o Covid, sim, que houve uma expansão maior e foi aí que as pessoas começaram a perceber que eu andava a tatuar e também quando comecei a tatuar também fazia tatuagens mais baratinhas, então as pessoas também começaram a querer fazer mais. Empreendedora, né? Primeiro faço a pala para amigos, ninguém paga, depois faço as baratinhas. Não, ou seja, mas eu sinto que isso é uma coisa recorrente nas pessoas que começam a tatuar. Tipo, obviamente eu ao início não podia cobrar porque as pessoas estavam literalmente a ser minhas cobaias. Se eu errasse era uma responsabilidade ainda mútua de aceitar aquele erro. E depois foi um processo, tipo, no primeiro mês eu ia pedindo 20 euros só para sentir uma espécie de remuneração de volta e depois estabeleci o meu valor mínimo e hoje em dia o meu valor mínimo aumentou, mas pronto, não vamos estar aqui a falar de dinheiro, por favor. A pergunta aqui é: tatuas sempre o mesmo estilo de desenhos ou foste pegando naquilo que as pessoas também queriam tatuar? Esta é a pergunta, certo? Entendeste bem? Boa. Ótima pergunta também. Eu só tatuo os meus desenhos e sempre só tatuei os meus desenhos, porque para mim tatuar é uma extensão da minha arte. Tipo, há muitos tatuadores no mundo, há muita gente que
tem essa abordagem em relação às tatuagens, de tipo, vocês vão falar com a pessoa, dizem que querem fazer um retrato de alguma coisa, ou uma planta, ou sei lá, algo mais figurativo e algo mais pensado por vocês. E há pessoas que estão dispostas a fazer essas tatuagens. No entanto, para mim, lá está, as minhas tatuagens são uma extensão do meu trabalho, portanto não me faz sentido estar a fazer coisas que não sejam relacionadas com o meu trabalho ou com as quais eu não me identifico. E acho que é isso. Temos ali alguém muito esticado com uma pergunta. Vai, colega. Tu, decide-te. Sim. Eu? Quantas tatuagens é que eu tenho? Boa pergunta. A última vez que eu contei, acho que tinha à volta de 70 tatuagens. É verdade. Mas são coisas pequeninas. Calma, não estou... Aí atrás, de riscas. De fazer? Qual foi a tatuagem que mais gostaste de fazer? Isso é muito difícil de responder, honestamente. Isso é tipo escolher entre os meus 2 gatos, é horrível. Não sei, eu acho que as tatuagens que mais me marcaram foram por causa das pessoas e não tanto pelos desenhos. Os desenhos, de regra geral, não é? Tipo, sendo a minha arte, dão-me sempre muito prazer em fazer. E eu gosto sempre de tatuar e gosto sempre de fazer mais desenhos e gosto sempre de conhecer as pessoas. Mas acho que as tatuagens que me marcaram mais foram as que eu fiz nas pessoas que me marcaram mais. Ou seja, as conversas mais profundas e interessantes que eu tive com os meus clientes. Acho que foram essas. Vou roubar eu uma pergunta, que é, há aqui pessoas que querem ir para artes, podem não ser tatuadores ou pintores, mas será alguma outra coisa. Que dica terias para dar a estas pessoas que querem seguir uma carreira em artes? Eu acho que se vocês querem mesmo ir para artes, por favor, invistam nisso a sério. Tipo, que não seja uma coisa que vos passa pela cabeça, mas que depois ignoram, ou que deixam correr, ou que acabam por ir para um curso, mas que se calhar um dia vão poder vir a ser artistas. Tipo, claro que nunca é tarde demais e claro que as pessoas têm mais do que margem para começar algo novo, mas se vocês têm essa vontade dentro de vocês, saibam que é possível, invistam na vossa arte, sejam consistentes, o que quer que seja que vocês gostam de fazer, quer seja desenhar, quer seja pintar, quer seja, qualquer vertente artística que seja, invistam mesmo a sério. Eu acho que consistência é a chave para tudo, especialmente numa carreira artística. Para consistência para ti foi tipo desenhar todos os dias? Sim, eu tento desenhar todos os dias. Hoje em dia estou um bocado mais parada por causa da pintura, mas houve uma fase na minha vida em que eu desenhava todos os dias e quero muito voltar a essa fase. Na realidade, ainda no outro dia estava a dizer isso à Teresa. Mais 3 perguntas. Uma excelente pergunta. Ótima pergunta. A pergunta foi, tu disseste que escolheste design gráfico por uma questão financeira, para ter estabilidade. Se o dinheiro ou a estabilidade não tivesse sido uma questão, terias escolhido alguma outra coisa? Sabendo o que sei hoje, não. Provavelmente tinha ido para artes plásticas ou assim. Acho que teria estudado pintura. Mas isso, por acaso, tipo, eu debato-me muito sobre isso. Até hoje, eu já pensei, se calhar, de vir para um curso de pintura, porque eu nunca tive uma aula de pintura na vida. Tipo, eu comecei mesmo por mim e sou autodidata nesse sentido. E eu acho que se tivesse ido para um curso de pintura, se calhar teria mais condicionantes na maneira como pinto também. Se calhar a minha pintura não ia ser o que é hoje se eu não tivesse andado em design também. Eu não me arrependo das minhas decisões até agora, só acho que, sabendo o que sei hoje, se calhar na altura, se não tivesse uma licenciatura agora, se calhar teria ido para a pintura, sim. Se a estabilidade financeira não fosse uma condicionante tão grande para mim naquela época. Podem passar aqui a bola para este rapaz aqui. De onde vêm as tuas ideias de pintura? É difícil responder a isso. Muita gente me pergunta isso. Eu não consigo
eu não consigo responder, honestamente. Acho que foi um processo ao longo de muitos anos. Não sei se já repararam no vídeo, mas no início do vídeo as minhas pinturas eram um bocado diferentes. Eu acho que era a minha costela de designer gráfica ainda. Eu vou para o início do vídeo. Tipo aqui, por exemplo, eram pinturas muito mais bidimensionais ao início. E eu sinto que dei um salto bastante grande de um momento para o outro, porque chegou um momento em que eu já estava um bocado cansada de pintar assim. Durante imenso tempo deu muito prazer pintar assim, tipo, tudo dentro das linhas, tudo muito direitinho, tudo muito desenhadinho e tudo muito coeso. E chegou um ponto em que pintar já não me estava a dar prazer nenhum. Já era uma cena que eu estava um bocado a obrigar-me a fazer, porque gostava de pintar. E então, houve um dia em que eu comecei uma tela que não estava a gostar, não estava a gostar da palete, não estava a gostar das formas. Então fiquei tipo, olha, paciência, vou só cobrir isto tudo. Então comecei de novo e comecei a pintar de uma maneira muito mais desprendida, tipo o que vem agora. E não sei bem de onde é que vêm as minhas pinturas, honestamente. Eu acho que a minha arte vem de tudo o que eu absorvo no dia-a-dia, das pessoas que conheço, dos sítios onde vou, da natureza, de tudo, honestamente. Eu não sei bem dizer-vos uma coordenada de GPS onde é a minha arte, não consigo, mas Todos os quadros que tens em casa, João, eu não percebi a tua primeira pergunta. O João me perguntou se eu só tatuo a preto ou se também uso outras cores. Okay. E depois perguntou se todos os quadros que eu tenho em casa São meus. Então, a primeira pergunta, houve uma fase em que tatuava mais a cores, e agora mais recentemente tenho tatuado mais a preto outra vez, porque eu gosto mais de ver os meus desenhos só a uma cor ou a duas máximo. Eu não sou muito de usar muitas cores na pele. Acho que há imensos tatuadores que fazem isso muito bem, mas para mim não me faz tanto sentido com os meus desenhos usar muita cor. Mas eu tenho imensas cores em casa e normalmente faço a preto, mas também já fiz a vermelho, já fiz a azul, houve uma fase em que eu usava mais cores. E a segunda pergunta, sim, eu só tenho telas minhas em casa, porque eu pinto-as e depois fico sem espaço para as ter todas guardadinhas e então acabo por as pendurar todas em minha casa. Estão todas em minha casa, que é uma pena, por mim não estavam, mas estão todas, sim. E assim, uma última pergunta. Há aqui um rapaz que está com o braço levantado há muito, muito tempo, de cinzento. Todas as tatuagens que tu tens são tuas ou alguém já te fez uma tatuagem? Não, 90% das tatuagens que eu tenho não são minhas. Eu antes de começar a tatuar já tinha tatuagens. Não, a minha coleção tem muitos outros tatuadores, mas eu já me tatuei também, que é toda uma experiência estranha. Então, como já estamos aqui há algum tempo, nós vamos fechar, mas não é um fechar de conversa com a Inês. Quem quiser pode ficar aqui para conversar com ela. E queria agradecer-te por teres tido este cuidado. Obrigada. Espero que tenham gostado também. Sim, muito obrigada.